Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra de hoje já já. E hoje vai ser um tema bem interessante, como vocês puderam acompanhar aí nas nossas divulgações, né? Vai ser o tema redes sociais, internet, celular, o uso para o bem e para o mal, com André Pralon. Então vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal entrando, a Iris, a Sandra, boa noite. Boa noite, Thiago. Vou dar mais um tempinho pro pessoal. Oi, Gléria, boa noite. Vou dar uns recadinhos para vocês, tá? E aí a gente já chama o nosso convidado de hoje, o nosso expositor de hoje. Então, o atendimento fraterno ainda continua, né, de forma remota, está sendo por telefone. Você manda lá para contato@ceedivinomestre.org, o seu nome, o seu telefone só, não precisa dizer motivo, nem o que está acontecendo, que isso vai ser feito no momento do atendimento, né? Então, você manda o seu nome, o seu telefone, isso vai para a nossa equipe de atendente fraterno, os atendentes vão lá e ligam para você e bate esse papo, né? Faz essa conversa, esse atendimento fraterno aí para tentar ajudar você de alguma forma, né? Você pode divulgar esse atendimento para alguém que você conhece também que esteja precisando, alguém que está perguntando sobre a volta das atividades do centro, passe, como é que está, se que está precisando e tal. E indica esse contato, pede para ela colocar o nome e o telefone que o atendente liga, assim. A nossa equipe de passista está trabalhando enquanto está tendo as exposições, mas se ele quiser algo mais específico, pede para entrar em contato aí através do e-mail, tá bom? E a campanha Acolha uma Família ainda continua, estamos arrecadando lá alimentos não perecíveis, né, principalmente fralda, leite, itens de higiene pessoal, é para levar lá na obra social Célio Lemos, que lá é abrigado o Projeto Bem Me Quer, né, que está cuidando dessa distribuição aí, dessa recepção da distribuição. A gente fica lá na rua Ana Gonçalves Cunha, número 30, Jardim Jussara. Pode falar com a Iris também, que ela tira mais possíveis dúvidas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Tirar isso aqui. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, antes de dar início. E acalmando a nossa mente, nossa respiração, nosso coração, todos aí em casa que estão acompanhando. Mentalizem Jesus, os nossos amigos espirituais, peçam que eles possam estar conosco essa noite, para essa exposição, para esse tema tão relevante, que a gente possa tirar, nem que seja o mínimo de aprendizado do que for dito hoje, para a gente levar para o nosso dia a dia. Que aos poucos a gente vai melhorando, vai evoluindo e vai tendo mais discernimento no uso dessas ferramentas tão importantes, mas que também são muito perigosas no dia de hoje. Vamos pedir que o mentor espiritual do nosso expositor André esteja com ele para inspirá-lo nessa noite, para que ele possa passar a mensagem da melhor forma possível. Muito obrigado, que assim seja. Bom, vamos lá então. Nosso expositor de hoje, André, chamar ele aqui. Opa, tudo bom, André? Boa noite. Joia, tudo bem, Leandro? Boa noite. Então, tema. Estou curioso com o tema de hoje. Eu que sou um usuário assíduo aí dessas redes sociais e internet, celular, eu trabalho com isso praticamente. Sou da área de comunicação, então faz parte do meu dia a dia, esses WhatsApp e tudo mais. Então, estou interessado em aprender um pouco como usar
de maneira mais prudente aí, mais pro lado do bem do que pro lado do mal, tá bom? Tá joia. Boa noite aí, fica à vontade, a palavra é sua aí. Tá joia. Obrigado, Leandro, pela apresentação, pela belíssima prece. Boa noite a todos. Como eu faço sempre, eu agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, ainda virtualmente, pelas condições que todos já conhecem, mas com a mesma satisfação de poder estarmos aí conectados por pensamento e pelos nossos coraçõezinhos, não é isso? Eu adianto a vocês que eu vou procurar acompanhar aqui do lado da minha tela do meu computador, está o meu celular no Facebook. Então aqui eu consigo acompanhar as mensagens de vocês, vários boas noites, né? E eu agradeço aí a acolhida. E se tiverem alguma pergunta ou algum comentário do que nós formos falando aqui, podem colocar ali. Eu, na medida do possível, prometo que eu vou estar acompanhando e vou estar tentando responder se for alguma pergunta, ou mesmo ler algum comentário aí pertinente ao que a gente estiver falando. Bom, como o Leandro já adiantou, o assunto ele é mega atual, talvez mais do que nunca, pela condição que todos nós estamos de estarmos em isolamento social. Olha só, né? Isolamento social, aquele do contato físico, que muitas vezes, inclusive, nós tínhamos a oportunidade de ter e talvez, quem sabe, escolhíamos a distância para ficarmos conectados com o nosso celular, com o nosso tablet, com o nosso notebook, né? Então, o que nós vamos falar hoje é exatamente... Opa, fiz besteira. Leandro, me ajuda aqui. Preciso botar aqui o... Foi? Então, vamos lá. Sobre redes sociais, sobre a internet, sobre o celular, e aí a gente poderia incluir outros aparelhos, né? Mas vamos ficar só nesses aqui: redes sociais, internet, celular, e aí, obviamente, o uso para o bem e para o mal. Eu gostaria que vocês refletissem nas últimas 24 horas. É lógico que a gente está nessa condição de estar em isolamento social, está dentro de casa, está confinado. Mas nas últimas 24 horas, quantas vezes você pegou o seu celular para acessar uma rede social, seja ela qual for, desde o WhatsApp, passando pelo Facebook, pelo Instagram, que são as três mais famosinhas, né? Nessas últimas 24 horas, quantas vezes? Mais que isso, será que nós somos capazes de ficar justamente e apenas 24 horas sem tocar no nosso celular com fins de acessar rede social? Alguém imagina isso nos dias atuais? Provavelmente tenha um ou outro aí que consiga isso, mas é uma façanha, né? Porque hoje em dia a gente não tem como escapar dessa tecnologia, que a gente vai ver ao longo da conversa que ela não é ruim, né? Apenas nós precisamos saber usar, né? Por isso que está ali o uso para o bem e para o mal. Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito de redes sociais. E percebam que nesses primeiros slides, nesses primeiros momentos, eu não estou falando ainda de rede social digital, essas que a gente usa por meio dos nossos aparelhinhos. Apenas redes sociais. E uma boa definição que essa imagem que está projetada aí, ela sugere, é que uma rede social é uma junção de pessoas que têm algum tipo de identificação
de ponto em comum, que é o que está no centro aí, um ponto vermelho, que faz com que essas pessoas fiquem conectadas. Então, elas não são iguais, vocês podem ver que cada bonequinho tem uma cor, mas elas são muito semelhantes, essas pessoas. E a ideia é exatamente essa de mostrar que as pessoas se assemelham, elas têm interesses em comum, elas têm um ponto ou mais em comum, e por isso elas se reúnem em torno desse ponto comum, formando a tal da rede social. A Elisete já falou aqui sobre equilíbrio e a gente vai falar muito sobre equilíbrio na noite de hoje, tá, Elisete? Obrigado pela sua contribuição. Então, tudo bem aqui? Então, vamos lá. Uma definiçãozinha aqui rápida. Ó. Rede social, então, é uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações. Agora, aqui o mais importante, ó, que compartilham valores e objetivos comuns. Então, aquele ponto vermelho no centro ali da rodinha dos 6 bonequinhos que a gente tem aí ao fundo, são justamente os valores e os objetivos que eles têm em comum. E tendo isso, eles formam então essa rede que a gente chama de rede social. Ainda não estamos falando da rede social digital. E essas relações, elas podem ser de qualquer tipo. Pode ser uma relação talvez familiar, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, por aí vai, né? A conexão fundamental entre as pessoas numa rede social se dá através da identidade. O que quer dizer isso? A identidade é a sintonia, a identidade de valores, identidade de objetivos em comum. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era mais novo, existiam alguns grupos que se formavam na escola. Então, tinha aquele grupo dos meninos e das meninas que gostavam de rock e usavam roupas pretas. Acho que até hoje ainda tem, né? O pessoal que gosta do tal do rock. Então, este é um excelente exemplo de pessoas que têm interesses em comum. E aí elas formam essa rede social, uma mini rede social dentro de uma outra rede maior que seria a escola. Então, os limites das redes sociais não são limites de separação, mas limites de identidade. Uma rede social, ela não é limitada fisicamente. E isso para nós agora, nesse momento que nós estamos vivendo, faz muito sentido, né? Porque nós conseguimos manter nossas redes, mesmo cada um estando nas suas casas. Então, o limite de uma rede social é um limite de expectativas, de confiança, de lealdade, o qual é permanentemente mantido e renegociado pela comunicação entre os seus membros. E se isso acaba, se aquele ponto em comum, se aquela identidade entre seus membros termina, esta rede social tende a se deteriorar ou mesmo se desfazer. Boa noite, Yolanda. Tudo bem, gente? Então nós falamos de relações e nós falamos agora de comunicações. Então uma rede social pressupõe também uma comunicação entre as pessoas que fazem parte daquela rede. E aí eu trago para vocês o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai falar sobre família. A pergunta que eu lanço para vocês, com base no que nós falamos sobre uma rede social. Família seria uma espécie de rede social? Pois então vamos ver o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre família. Olha só, os espíritos formam no espaço, portanto, no plano invisível, grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências, ou seja, por uma identificação ou uma identidade. Tudo bem? Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se lá no plano invisível, no plano espiritual, e procuram-se também aqui quando reencarnam, às vezes formando uma mesma família, ou então depois por laços de amizade que a vida vai promover. Então a gente pode dizer que desde o momento que a gente nasce, no sentido de reencarnar,
nós já estamos fazendo parte de uma rede social, considerando esses conceitos de quê? De que uma rede social é uma reunião de pessoas com uma identidade. E a família tem essa identidade na afeição, na simpatia e na semelhança de tendências. Legal isso, né? Ter essa abordagem de família como uma rede social. Então, ó, um ponto comum dentre os diversos tipos de rede social é a comunicação para compartilhamento de informações, de conhecimentos, de interesses e esforços sempre em busca de objetivos comuns, ou seja, precisa ver essa identidade. E aí, se a gente pudesse trazer para uma coisa subjetiva para algo bem objetivo, bem prático, a gente poderia fazer essa equação matemática, né? Que relações mais uma comunicação, entendendo essas relações com objetivos comuns, seria igual, então, a uma rede social. E aí é para a gente guardar esses conceitos iniciais por meio dessa fórmulazinha aí, tá joia? Acontece que antigamente as nossas relações sociais eram desta forma que está aparecendo aí na tela. Nós tínhamos o contato físico, nós conversávamos olho no olho, presencialmente. Quando muito, talvez usávamos um telefone, mas havia esse contato físico. E hoje, as nossas relações e as nossas comunicações que vão gerar as redes sociais, elas são feitas desta forma, por meio de um computador, por meio de um celular, por meio de uma rede social digital. E aqui nesse formato moderno de relações, nesse formato moderno de rede social, não necessariamente há uma associação por identidade ou por sintonia, porque muitas vezes, e vocês vão concordar comigo, existem pessoas que fazem parte das nossas redes sociais digitais que a gente não sabe nem quem é. Eu estava olhando hoje, eu tenho mais de 1.100 pessoas no meu Facebook, na minha rede social digital Facebook. Eu posso garantir para vocês que eu não faço ideia de quem seja pelo menos 20% daquelas pessoas que estão na minha rede, né? E outra coisa, às vezes a gente pensava que conhecia uma determinada pessoa. E quando ela passa a fazer parte da nossa rede social digital, a gente vê que a gente só pensava que sabia de quem se tratava. Porque aí a pessoa começa a expor algum tipo de comportamento e ideia, e você fala, nossa, mas esse não é o fulano de tal que eu conhecia, né? Muito bem, então a partir de agora a gente vai falar sobre redes sociais digitais, né? Então a gente falou de uma forma genérica sobre redes sociais e agora a gente vai falar sobre as redes digitais ou redes sociais online. E a gente vai ver que essas redes elas podem operar em diversos níveis e com diversos propósitos e motivações. A mais comum, a motivação mais comum é aquela que gera as redes de relacionamento. E aí a gente tem o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Google+, o YouTube, que são os mais famosos, mas tem outras como o MySpace, o Snapchat, o Badu. Existem redes digitais que são focadas mais para o lado profissional, como o LinkedIn, que aí é onde você vai colocar o seu currículo e você vai fazer a propaganda, né? Você vai se expor ao mercado mais com esse enfoque profissional. Mas nós podemos ter também redes comunitárias, ou seja, redes sociais em bairros ou redes de cidades, e também redes organizacionais. Então, uma rede social digital de um grupo político ou de militares, ou enfim, qualquer outro tipo de organização. Agora na tela está aparecendo uma rede social digital muito interessante que se chama ou se chamava Orkut. Tá vendo aí escrito em rosa? E aí eu gostaria que se entregasse aqui nos comentários quem é da época em que nós usamos esta redezinha aí chamada Orkut. Essa rede, gente, para os mais novos, né? Ela foi criada pelo Google em 2004, só que ela foi desativada em 2014 com o advento do Facebook e outras redes, né?
E é interessante notar que o Orkut, quando nasceu, o foco deles era os Estados Unidos. Mas, curiosamente, foi no Brasil e na Índia que houve mais usuários dessa rede. E no sentido contrário, aí no slide da palavra Orkut, que identifica essa rede, a gente vai ver que existe um computador, esse computador que a gente chama de desktop, ou computador de mesa. E essa imagem está aí de propósito para nos lembrar que nesta época, quando existia apenas provavelmente essa rede social, nós não tínhamos uma mobilidade, nós ficávamos, de certa forma, restritos a estarmos próximos desse computador que ficava na nossa casa, né? E o que, que tem de diferente disso para hoje em dia? Esse danadinho desse aparelho que está projetado, que se chama não mais só celular, né, mas smartphone. Esse aparelhinho que permite que nós carreguemos conosco, para onde nós formos, essas redes sociais digitais. De tal forma que a tecnologia, ao longo do tempo, essa tecnologia móvel, ela foi evoluindo, como está aí nessa imagem, né, de aparelhos grandes até pouco fáceis de serem manuseados, e aí lá na pontinha a gente vai ver lá um celular, um smartphone, né? E essa tecnologia está cada vez menor em termos físicos e cada vez mais avançada ao mesmo tempo. E aí eu proponho algumas reflexões. Será que esse uso excessivo, esse uso que nós fazemos diariamente desses aparelhos, seja o celular, seja exatamente, as mudanças foram rápidas e até assustadoras, e continuam sendo, né? Porque não parou ainda essa evolução, a gente nem sabe aonde que vai chegar, né? Mas será que tudo isso vai fazer com que o amor se esfrie? O amor que nós nutrimos pelo próximo, o amor que nós demonstrávamos antigamente, olho no olho, no contato físico, no abraço? Será que nós nos tornaremos insensíveis? Qual que vai ser o destino nosso, da humanidade, na relação conosco mesmo e com os outros? Porque essa relação com a tecnologia, com as redes sociais, elas afetam também a nós mesmos, a maneira como nós nos relacionamos conosco, e em contrapartida, e em consequência, também com o próximo, né? E aí eu proponho para vocês, para que a gente dimensione um pouquinho o que, que acontece na internet, é um reloginho que vai ser disparado, que vai nos falar o que acontece em 40 segundos na internet. Então vamos lá, ó, o reloginho começou a andar. Então, em 40 segundos, nós temos mais de 35 mil fotos e vídeos publicados no Instagram. 2 milhões e 300 mil pesquisas no Google. Mais de 100 milhões de e-mails que são enviados. Mais de 300 mil visualizações no Twitter. Mais de 1,2 milhões de snaps. E 2,8 milhões de vídeos assistidos no YouTube. E aí o reloginho vai parar. Tudo isso que eu falei acontece em 40 segundos. Mas existe também uma outra coisa que acontece em 40 segundos, que este símbolozinho no canto dos slides representa. Quem sabe o que quer dizer esse laço amarelo? Esse laço amarelo é um símbolo da prevenção ao suicídio. E infelizmente, gente, não sei se todos sabem, mas a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Eu vou repetir. A cada 40 segundos, tudo isso acontece na internet. Mas também uma pessoa se suicida no mundo. É para a gente refletir, né? Então, como a internet e as redes sociais digitais mudaram a nossa vida? Primeira coisa, como o Leandro falou no início,
toda essa tecnologia, os aparelhos e as redes sociais digitais são instrumentos desse terceiro milênio que a gente está vivendo, que vieram para revolucionar a nossa vida. Só que eles vieram para revolucionar tanto para o lado positivo como para o lado negativo, ou para o bem e para o mal. Mas a internet em si, as redes sociais, os aparelhos celulares, eles são neutros. Eles não carregam o mal em si. O que acontece é que nós vamos escolher o uso que vamos fazer desta evolução tecnológica. E essa escolha tem muito a ver com a nossa evolução intelectual, como a gente vai ver daqui a pouco. Tanto intelectual como moral, mas em primeiro lugar, a intelectual, nossa evolução intelectual. E aí, como alguém já disse aqui nos comentários, a grande questão é que a gente busque o equilíbrio, porque não dá para falar em não vou mais usar, mas a gente precisa buscar o equilíbrio. Como? Ô, Tiago, essa fonte ela está disponível em vários lugares. Se você quiser uma mais específica, depois a gente pode conversar em particular, tá bom? Nós temos essa média de uma pessoa se suicidando a cada 40 segundos no mundo. E já que você tocou no assunto, no Brasil, a média é de um suicídio a cada 45 minutos, tá bom? Aí, fazendo as contas, você pode ver anualmente quanto que dá isso, tá? Mas é uma fonte, é um dado bem seguro, bem atualizado. E aí eu tenho uma outra apresentação, Tiago, que eu entro mais especificamente nessa questão do suicídio, aí trago outros dados, né, envolvendo isso, mas seria uma outra palestra, né, seria uma outra conversa, tá bom? Então, o equilíbrio em que? No tempo de uso, na qualidade do acesso, na escolha das palavras, na escolha das publicações que nós vamos gerar ou compartilhar, na escolha dos sites que nós vamos visitar, e tudo isso do lado de cá, ó, do lado amarelo, a gente precisa equilibrar. Então, o tempo de uso precisa ser equilibrado com o tempo que a gente vai passar com a nossa família, o tempo com os amigos. A escolha das palavras precisa se equilibrar com a escolha das conversas que nós vamos ter. O tempo que a gente vai ficar e a escolha das publicações que a gente vai fazer precisa ser equilibrado com a escolha do lazer ao ar livre que a gente vai praticar, bem como a escolha das viagens, né, que acredito que, se não todos, a grande maioria aqui deve gostar de viajar. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. As redes sociais, elas funcionam também como uma ferramenta de socialização. E este é um uso para o bem das redes sociais digitais, né? Esse menininho que está chorando aí, ele nos remete a uma história que é real, não é desse menininho, mas a história que eu vou contar é real, de uma criança que tinha um problema muito sério de socialização na escola. Ele não conseguia interagir com as outras crianças, ele não conseguia se socializar, ele não conseguia fazer trabalhos em grupo. E aí eles saíram de férias, e durante as férias, os próprios amiguinhos bolaram e montaram uma rede social digital da qual ele fez parte. E aí, estando em casa, sozinho, meio que escondido por trás do seu computador ou do seu celular, esse menininho começou a interagir, começou a se relacionar por meio dessa rede social digital. E o que aconteceu é que quando ele retornou ao contato físico, né, a relação na escola com os amigos, ele se sentiu mais seguro para se expor e para se relacionar. E aí, então, a gente tem um uso bem interessante para o bem, né, das redes sociais como forma de socialização. Por outro lado, nós temos um caso de um universitário, portanto, um jovem, né, um adulto jovem, que passava de 12 a 14 horas nas redes sociais, no celular, na internet, com jogos também online. E ele dizia que naquela época ele ficava esse tempo excessivo mesmo contra a sua vontade.
Ou seja, caracterizava-se aí um vício digital, um vício nas redes sociais, um vício na internet. E o vício em redes sociais, ele é caracterizado justamente por esse uso exagerado do computador ou qualquer outro dispositivo móvel. É identificado, e aí talvez a carapuça sirva para muita gente, inclusive eu, pela intensa necessidade que tem algumas pessoas de checar sites e aplicativos a todo momento, de postar fotos, vídeos, e sempre no intuito de ganhar curtidas e comentários. Quem levanta a mão, né? Quem se enquadra, pelo menos de vez em quando, nessa rotina, nessa dinâmica? E se nós vamos falar de vícios, independente de qual seja o vício, se nós vamos falar de dependência, de compulsões, nós temos que lembrar que todos nós, seres encarnados e também os desencarnados, né, nós temos níveis de consciência e tendências que, diante de alguma oportunidade, vão aflorar. Isso tem a ver com o nosso nível de evolução moral e intelectual, conforme nos fala a nossa doutrina. Então, por que esse slide é importante? Porque nem todo mundo que acessa rotineiramente as redes sociais pode ser, vamos dizer assim, taxada de estar viciada naquilo. Agora, a pessoa que tem um nível de consciência um pouco mais baixo, que tem uma tendência ao vício, seja ele qual for, e aí passa a ter essa rotina como o daquele rapaz, né? E a imagem mostra aí uma seringa, né? Como se estivesse injetando um Facebook na veia, aí ele vai ter essa tendência e sim, poderá ficar viciado nessa rotina das redes digitais. Essa universidade, University College of London, né, a UCL, ela promoveu uma pesquisa que chegou à seguinte conclusão, olha só isso. Meninas adolescentes são 2 vezes mais propensas a desenvolverem sintomas de depressão em consequência do uso excessivo das mídias sociais. E isso aqui, obviamente, né, 2 vezes mais propensas em relação aos meninos adolescentes, né? E aí os pesquisadores constataram que a taxa elevada de depressão entre os adolescentes se dá tanto por assédio online como sono precário por causa do uso excessivo de redes sociais e internet e baixa autoestima. E aí, ó, 1 em cada 4 meninas, portanto 25%, apresentava sinais clinicamente relevantes dessa doença, do vício nas redes sociais, enquanto o mesmo ocorreu com apenas 11% dos garotos. É um dado que também choca a gente, né? E os sintomas dessa doença ou desse vício são agressividade, baixa capacidade de julgamento dessas pessoas no momento de escolhas mais benéficas para si, tal como ocorre com dependentes químicos. Olha só que comparação forte, impactante, né? Então, a pessoa que é viciada em redes sociais, a pessoa que é viciada em internet, ela se equipara a um dependente químico no quesito de ter baixa capacidade de julgamento para fazer boas escolhas para si mesmo. Para falar, não, agora eu vou fazer uma caminhada, eu vou praticar um esporte, ela perde essa noção e essa capacidade. E aí existem outros sintomas, tá bom? Desse vício: ansiedade, mal-estar, irritabilidade, angústia por ficar desconectado, a síndrome do pânico, obsessão compulsiva, fobia social, ou seja, a pessoa passa a ter medo de se socializar fisicamente, né? Ela fica tão no mundo digital que fica com esse medo, essa fobia. Bom, indo mais para a nossa doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 712, Kardec entra na questão dos prazeres e ele pergunta: por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e uso dos bens materiais? É lógico que essa questão, quando foi feita, não se referia às redes sociais, à internet, ao celular. Mas eu trouxe para fazer esse paralelo, porque é uma questão atual. E os espíritos respondem: olha, para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e experimentá-lo por meio da tentação.
Vamos adiante. Na questão 715, como o homem pode conhecer o limite do necessário? Essa questão fala daquele o necessário e o supérfluo, mas eu trago ela para a gente fazer um paralelo sobre o limite do uso das redes sociais, da internet e do celular. Aquele que é sensato o conhece, ou seja, conhece o limite pela intuição. E muitos o conhecem pela própria experiência e a sua própria custa. Então, nós vamos conhecer, talvez, alguns de nós, o limite para uso e dedicação às redes sociais, à internet, dessa forma aqui, ó. Quando a nossa filha ou nosso filho perguntar, mãe, qual é a senha para conversar com você? Essas imagens todas que a gente vai passar agora é de uma campanha Conecte-se ao que importa, dessas duas associações que estão aí no cantinho do slide. Outra, você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. É um trocadilho, né, da mãe que está lá, ó, só no celular e não percebe o filho que está crescendo, está mudando. Tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa, papai. E o papai está lá, ó, criando uma rede de amizades virtual, digital, e esquece de olhar para o filho, de brincar, de socializar com a própria família. Curta a vida dela, no caso da filha, como você curte a dos outros, obviamente nas redes sociais. Legal, né, essas imagens. Então, a gente precisa se perguntar se nós queremos mesmo ser escravos, se nós queremos viver, como essa imagem remete, acorrentados a um aparelho de celular. Como eu disse, o aparelho em si não revela um mal. Nós é que, por nossa escolha de uso, podemos fazer um mal a nós mesmos e àqueles com quem convivemos. Olhem para essa imagem, ó, as pessoas não olham mais umas para as outras, né? Tem uma doidinha ali fazendo um selfie, tem a outra passeando com o cachorro, mas olhando para um tablet ao mesmo tempo. Enfim, as pessoas não olham mais umas para as outras. E a gente precisa saber se a gente quer que as nossas crianças fiquem dessa maneira, o tempo todo conectados com aparelhos digitais, ou que elas possam buscar aquele equilíbrio e possam também sair ao ar livre, curtir uma natureza, brincar com uma bola em um gramado florido, como esse que a imagem remete. Então, as redes sociais, elas podem ser bem usadas. Se o foco for para juntar pessoas, para troca de ideias sobre coisas edificantes, que vão causar boas reflexões, vão causar aprendizados, não é isso? Então, se a gente entender as redes sociais como um meio de socialização, como a gente viu que aconteceu com aquele menininho, mas também de encontros, de reencontros, de aproximação, de elogios, de mensagens amorosas. Quantas pessoas a gente não reencontrou da nossa infância, que a gente não via há muitos anos, décadas talvez, não ouvia nem falar mais daquela pessoa e a gente reencontrou por meio das redes sociais. Esse é um bom uso, né? Sempre com equilíbrio. E as redes sociais serão mal usadas quando nós formos atrás, e aí está bem grande, por nossa escolha, de assuntos e abordagens não edificantes, discussões agressivas baseadas em opiniões divergentes, quando nós formos em busca de pornografia nas redes, quando nós formos atrás de violência, de maldades e etc. Um sinal de mau uso também é aquele que nos diz que nós estamos nos afastando daquelas pessoas que muitas vezes estão ali clamando por nossa atenção, como a gente viu nas imagens ali dos filhos pedindo atenção dos pais. Então, pertinho fisicamente, né? E a gente às vezes não olha. Quando nos dominam e quando nos prendem, as redes sociais, o celular, a internet estão sendo mal usados. Solicito o nome da campanha que mencionou com as imagens. Tá, eu vou passar depois para você no final, tá, Elisete?
Eu prometo para você. Porque eu preciso voltar lá porque eu não guardei também de cabeça, tá bom? Bom, e aí quando a gente fala sobre um bom uso ou um mau uso, ou o uso para o bem ou o uso para o mal, a gente está falando dessa dualidade, né, do bem e do mal, da qual a doutrina espírita tanto fala, né? Então, o bem e o mal, a demora no mal, ou seja, o vício. Aí a gente tem uma série de questões lá no Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui a questão 645, que Kardec pergunta: quando o homem está, de algum modo, mergulhado na atmosfera do vício, como a gente está falando aí da questão digital, o mal não se torna um arrebatamento quase irresistível? Ou seja, quando a gente está viciado em alguma coisa, não tem mais volta, não tem mais o que fazer? É isso que Kardec está perguntando. Ou seja, o mal vai ser uma coisa que não tem como resistir. A resposta é aquela clássica: arrebatamento, sim. Irresistível, não. Porque em meio à atmosfera do vício, todos nós podemos encontrar grandes virtudes por meio daqueles espíritos que tiveram forças de resistir e, ao mesmo tempo, vêm com essa missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, é bom que a gente lembre disso. Não existe nada que seja irresistível. A gente pode ter aquela tendência ao arrebatamento para o mal, por estar envolvido nessa psicosfera do vício, mas tem como a gente se livrar, né? E na questão 631, Kardec pergunta: o homem tem por si mesmo meios de distinguir o bem do mal? Já que é disso que nós estamos falando. E aí vocês também devem conhecer, ou pelo menos alguns devem conhecer a resposta, que é sim. Quando nós cremos em Deus e de fato sabemos que Ele nos deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, a nossa evolução intelectual, o nosso desenvolvimento intelectual, é que nos permite diferenciar o bem do mal. E a partir do momento que nós conseguimos fazer essa diferenciação e escolhemos o bem, nós vamos promover o desenvolvimento moral. Quer que eu repita? O nosso desenvolvimento intelectual, tal como está na resposta lá da questão 631, nos permite, na medida em que nós exercitamos esse intelecto, à medida que nós aprimoramos por meio de estudo, palestras, leituras, o nosso lado intelectual, nós vamos poder distinguir melhor entre o bem e o mal, poderemos então fazer as melhores escolhas e promover o nosso desenvolvimento moral. Então, o desenvolvimento intelectual anda junto com o moral, como a gente sabe, mas ele vem primeiro. Nós não conseguimos fazer uma boa escolha se nós não nos desenvolvermos intelectualmente. E aí, sobre isso, né, a gente falou um pouquinho sobre as influenciações, né? A pergunta: será que existe influência espiritual enquanto nós estamos usando redes sociais? Ou será que nós sofremos influências espirituais para fazer algo nas redes sociais? Para escrever algo, para comentar, para postar algo? Bom, olha a imagem de fundo que interessante, né? Sobre as influências espirituais. Para relembrar, a doutrina espírita nos ensina que elas, né, essas influências espirituais, sobre os nossos pensamentos e ações, é muito maior do que a gente imagina. E elas podem acontecer de diversas formas, né? Desde uma influenciação mais simples até uma subjugação, que é aquela bem power mesmo, né? Em que a gente fica subjugado, né? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? A gente tem que lembrar sempre que o pensamento é o fator determinante para aproximar ou afastar essas ondas vibracionais. E tendo relembrado esses conceitos, vamos ver isso aqui, ó. Por exemplo, quantas vezes não nos deparamos com um post de ódio nas redes sociais? Quantas vezes por dia nós lemos posts contendo
ódio nas redes sociais. Eu não vou nem entrar no mérito das questões, mas vocês vão imaginando aí, né, os assuntos mais polêmicos que a gente anda atravessando, né? Então, por meio de suas afinidades vibratórias, ou seja, por sintonia, um espírito obsessor pode utilizar um espírito encarnado que tem, por exemplo, um perfil no Facebook para disseminar o ódio e o rancor. E a resposta para aquela pergunta é sim. Nós podemos sim sofrer influenciação no uso das redes sociais. Então a proposta, gente, a gente já está se encaminhando aqui para o final, é desconecte-se. Então, influências espirituais e redes sociais, como evitar pensamentos negativos? O bom senso é sempre o melhor caminho. Então, vamos olhar para todos os lados de um determinado assunto. E quando formos emitir uma opinião, vamos emiti-la de maneira construtiva, elucidativa, evitando falar coisas negativas. Vamos respeitar o nível de evolução de cada um. Muitas vezes a gente se depara com um post, um comentário, algo que uma pessoa escreveu na rede, e a gente já entra para o julgamento, né? Julga, condena e já sai escrevendo lá um monte de coisa que vai magoar aquela pessoa. E a gente não tem esse olhar de entender, poxa, talvez aquela pessoa esteja num nível de evolução que ela só consegue chegar até aquele nível ali de raciocínio, de comentário. Vamos compartilhar amor, boas ações, paz, vamos ter mais tolerância, paciência, compreensão. Vamos fazer a leitura do Evangelho e o mais importante, vamos desenvolver o autoconhecimento. Saber se nós temos ou não aquela tendência ao vício. Não é isso? Importantíssimo, gente. As palavras têm poder. Elas têm poder de ferir e de machucar. E nós, por estarmos escondidos por trás de um computador, por trás de um celular, muitas vezes a gente acha que pode dizer e escrever o que a gente quer. A gente não pensa como a pessoa do lado de lá, que às vezes a gente nem conhece, né, vai receber aquilo que a gente está expressando nas redes sociais. E mais sério, que vai chocar você agora, nós somos capazes de dizer coisas nas redes sociais que muito provavelmente a gente não teria coragem de dizer pessoalmente, cara a cara. Eu não vou generalizar, mas eu já fiz isso. Eu já escrevi coisas em redes sociais direcionadas a determinadas pessoas que provavelmente eu não teria coragem de falar se ela estivesse na minha frente. E palavras ditas não voltam atrás. Elas magoam e elas ferem. No fim, então, tudo se resume de novo e sempre ao ensinamento de Jesus, de que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Isso serve para redes sociais, isso serve para posts, isso serve para comentários. Desconecte-se. O avanço da tecnologia e a popularização dos meios comunicativos facilitam as interações entre os indivíduos, porém o equilíbrio é essencial para o uso sadio de toda essa tecnologia, do celular, da internet, das redes sociais. Desconecte-se. Dedique seu tempo para fazer outras atividades, como ler um livro. Organize programas com a família, com amigos. Quando pudermos, né, voltar às ruas. Pratique esportes em seu tempo livre. Além de dar um tempinho na internet, praticar esporte faz bem para a saúde. Confira as suas redes sociais, essa é uma excelente dica, com um propósito em mente. Fala assim, eu vou entrar no Facebook para ver aquela postagem ou para fazer tal coisa. Não fique ali ao léu entrando só porque não tem o que fazer. Uma opção para não entrar nas mídias sociais é desligar as notificações, né? Porque alguns aparelhos permitem que a cada mensagem nova você receba uma notificação sonora. E aí você fica lá o tempo todo recebendo e fica entrando na rede social. Então, desativa esse troço. Estabeleça um horário para você entrar nas redes sociais. Então, coloca uma meta para você. Eu vou entrar das 7 às 8 da noite e só.
ou das 7 às 8, depois das 10 às 11 de manhã. Dessa forma, você pode priorizar suas atividades sem perder tempo à toa nessas redes. Existe uma doença hoje em dia, gente, que se chama nomofobia. Essa doença é a dependência do celular. A pessoa tem uma fobia de se desconectar, de ficar sem acessar o seu celular. Então a gente precisa refletir sobre o uso que cada um de nós vem fazendo desses dispositivos e das redes sociais. A gente não precisa abandonar a tecnologia, a gente falou isso já desde o início, né? Porque ela nos auxilia no dia a dia, em diversos setores da nossa vida. E está escrito lá na nossa doutrina, ó, a civilização criou necessidades que o selvagem, ou seja, o homem mais primitivo, e os espíritos que ditaram esses ensinamentos, eles não pretendem que o homem civilizado viva como selvagem. Então, essas necessidades, ou seja, essas tecnologias novas e que vão continuar se aprimorando e evoluindo, são bem-vindas. Agora, tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa e fazer boas escolhas. E aí a gente recai de novo na questão das escolhas. E para a gente terminar, eu trago essa mensagem, ó, que fala justamente sobre a liberdade de escolher. Então, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. O caminho do bem como do mal lhe estão abertos. Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, que nós possamos refletir sobre tudo isso e se houvesse algumas palavras que eu gostaria que vocês guardassem da nossa conversa hoje, elas seriam equilíbrio, boas escolhas, harmonia, desenvolvimento intelectual e moral. Que a gente possa, então, buscar no nosso íntimo fazer essa autoanálise. Não precisa o palestrante ficar falando que você está usando demais as suas redes sociais ou os seus aparelhos. É cada um de nós mesmo que tem que agora parar, dar uma respirada, deixar essas palavras, esses ensinamentos reverberarem em si, e aí verificar, será que eu posso melhorar um pouquinho? Será que eu estou dando atenção para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, para minha filha, como eu poderia? Ou eu estou substituindo essa coisa tão prazerosa que é estar entre pessoas que a gente ama por um aparelhinho, por uma rede digital? Tá bom? Então, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, rogando que os espíritos do bem que trabalham na seara de Jesus possam nos acompanhar na noite de hoje, que nós tenhamos uma noite de sono tranquila, que esses ensinamentos possam continuar reverberando nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, e que nós possamos extrair os frutos deste aprendizado na medida em que colocarmos em prática melhores condutas, melhores palavras, melhores hábitos em relação a essa tecnologia que nos ronda. Que nós possamos então estar todos sempre com Jesus, graças a Deus, e que assim seja. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido nessa noite e que a gente possa estar junto mais vezes, se Deus quiser, quem sabe em breve, pessoalmente, né? Tá joia? Muito obrigado às pessoas que estão aí comentando que gostaram. Eu vi ali que alguém. Ah, deixa eu pegar aqui a campanha, né? O nome da campanha. Peraí. Deixa eu ver aqui.
Eu vou olhar aqui para passar aqui que me perguntaram, né? Então tá, o nome da campanha é Conecte-se ao que importa. Tá joia? Conecte-se ao que importa. É da Associação dos Amigos do Hospital da Criança. Tá bem? Elisete que perguntou, né? Joia. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito, muito, muito boa. E é dessas palavras finais aí que você falou para a gente ficar com elas, aqui fica para mim é equilíbrio, né? Porque até eu estava refletindo outro dia aqui, conhecer a questão do isolamento, quem era totalmente, tinha aversão às redes sociais, teve que se forçar um pouquinho, né? Seja para fazer um home office, seja para falar com a família e tal. E quem já tinha vício nisso tem que tirar o pé do. Tem que pôr um pouco o pé no freio, né? Então é a questão do equilíbrio mesmo. Eu acho que muito legal, bem para os momentos de hoje. Muito obrigado, viu, André? Obrigado a você pela oportunidade. E a próxima palestra nossa vai ser no sábado às 20, né? Sábado, dia 4, às 20 horas, pela Fernanda Cassiano, e ela traz a seguinte questão: realmente temos o livre-arbítrio? Então, é outro tema polêmico aí sobre livre-arbítrio, vai ser bem legal as reflexões aí do sábado. Convido a todos aí. Muito obrigado a todo mundo, obrigado de novo, André. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Claro. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, obrigado.